Um engenheiro chamado Park, que trabalhou por mais de 2 décadas no Departamento de Desenvolvimento de Sistemas de Injeção de Combustível da Hyundai, percebeu um padrão alarmante. Embora os motores coreanos fossem projetados para serem os mais eficientes do mundo, a qualidade variável do combustível global e os hábitos de direção urbana estavam danificando os injetores de injeção direta muito antes de sua vida útil esperada. Certa noite, enquanto observava uma frota inteira de táxis em Seul, apresentando problemas de marcha lenta e consumo exorbitante de combustível, Park decidiu que a abordagem tradicional de substituir e descartar era um insulto à engenharia. Ele se trancou em seu laboratório particular e, usando os mesmos princípios de precisão empregados na fabricação de semicondutores em seu país, desenvolveu um protocolo de limpeza de baixo custo que não exigia a desmontagem de um único parafuso. Esse protocolo se disseminou entre as associações de mecânicos em Daegu e Busan, tornando-se o que hoje conhecemos como o método coreano, o conceito coreano de química reversa. No mundo ocidental, estamos acostumados com a ideia de que limpar algo requer esfregar ou usar solventes que simplesmente removem a sujeira. No entanto, o método coreano introduz um conceito revolucionário: a química reversa. Engenheiros coreanos descobriram que o carbono que se acumula na ponta de um injetor não é apenas sujeira, mas uma estrutura molecular que foi soldada ao metal devido a pressões de até 2.000 libras por polegada quadrada. A química reversa não visa remover o carbono, mas sim desestabilizar sua ligação iônica com a superfície do injetor. Em vez de usar solventes agressivos que podem danificar as vedações de borracha, os coreanos usam compostos que enganam as moléculas de carbono, tornando-as hidrofílicas, permitindo que o fluxo constante de gasolina as dissolva de dentro para fora. Imagine que, em vez de tentar lascar uma rocha com um cinzel, você pudesse transformar essa rocha em açúcar para que a água a dissolvesse. É exatamente isso que esse método faz. Essa abordagem é crucial porque os injetores modernos de injeção direta de gás, GDI, operam dentro da câmara de combustão, expostos a temperaturas superiores a 600 graus Celsius. Um limpador convencional evapora antes de poder fazer seu trabalho, mas a química reversa coreana utiliza veículos oleosos que resistem a temperaturas extremas. O segredo de abastecer à noite em temperaturas frias. Este é um daqueles segredos de gestão de frotas na Coreia que parece superstição até que se vejam os dados científicos. O método coreano defende que a limpeza dos injetores começa no tanque de combustível, mas não apenas com o que você coloca nele, e sim com o momento em que o coloca. A densidade do combustível muda drasticamente com a temperatura, e isso afeta diretamente a eficácia de qualquer agente de limpeza que você decida adicionar. Abastecer o tanque durante as horas mais frias da noite ou no início da manhã permite que o combustível esteja mais denso e os aditivos se misturem homogeneamente, sem a evaporação prematura de seus componentes voláteis. Na Coreia, os mecânicos recomendam adicionar o limpador de injetores pouco antes de abastecer em uma noite fria. Por quê? Porque o choque térmico entre a gasolina fresca dos tanques subterrâneos do posto e o ar frio da noite cria um efeito natural de mistura turbulenta. Esse processo garante que o limpador não flutue na superfície nem afunde, mas sim se torne uma solução perfeita. Além disso, dirigir à noite em temperaturas ambientes mais baixas mantém o sistema de retorno de combustível do carro mais frio, evitando que o aditivo de limpeza se degrade antes de chegar aos injetores. Por que os coreanos nunca usam gasolina de baixa octanagem em motores GDI? Se você possui um carro moderno com motor GDI, provavelmente está cometendo um erro que está encurtando a vida útil dos seus injetores toda vez que escolhe a opção mais barata no posto de gasolina. Na Coreia, usar gasolina de baixa octanagem em motores de injeção direta é visto quase como sabotagem. O motivo não é apenas o desempenho, mas também a limpeza térmica. Um motor GDI comprime o ar a níveis extremamente altos, e a gasolina de baixa octanagem tende a detonar prematuramente, criando o que os mecânicos chamam de pré-ignição. Essas pequenas explosões descontroladas não apenas danificam os pistões, mas também criam um acúmulo de gases carbonizados que retornam em direção à ponta do injetor. Na Coreia,
O protocolo determina o uso sempre do combustível de maior octanagem disponível se o objetivo for manter o sistema limpo. A gasolina de alta octanagem permite que o computador do carro avance o ponto de ignição, resultando em uma combustão mais completa e na remoção dos depósitos de carbono da câmara de combustão. É um ciclo virtuoso. A alta octanagem mantém a câmara de combustão limpa, e uma câmara limpa permite que o injetor funcione sem obstruções externas. O segredo dos estabilizadores de polímeros sintéticos. A gasolina moderna é uma mistura complexa de substâncias químicas que começam a se degradar assim que saem da refinaria. O método coreano dá ênfase obsessiva à estabilidade do combustível. Quando a gasolina fica parada no tubo de distribuição de um carro desligado, o calor residual do motor age como um forno, cozinhando o combustível e deixando para trás uma camada pegajosa de verniz. Esse verniz é a cola que retém o carbono e entope os injetores. O segredo coreano reside no uso de estabilizadores de polímeros sintéticos. Ao contrário dos estabilizadores comuns, que apenas impedem que a gasolina envelheça, esses polímeros coreanos revestem as paredes metálicas do sistema de combustível com uma camada microscópica de baixo atrito. É como aplicar teflon na parte interna dos injetores. Isso impede que o verniz adira, permitindo que qualquer resíduo seja removido pelo fluxo normal de combustível na próxima vez que você ligar o carro. Esse truque é especialmente vital para veículos híbridos, que são extremamente populares na Coreia, onde o motor de combustão interna está constantemente ligando e desligando. Durante esses períodos de inatividade, o combustível quente age como uma bomba-relógio para os injetores. O método do ciclo térmico para remoção de verniz. O calor costuma ser o inimigo, mas no método coreano, o calor controlado é uma ferramenta cirúrgica. Mecânicos na Coreia usam uma técnica chamada ciclo térmico para limpar injetores sem desmontá-los. O princípio é simples: materiais diferentes se expandem e contraem em taxas diferentes. O aço do injetor e o carbono incrustado têm coeficientes térmicos diferentes. O método consiste em levar o motor à sua temperatura ideal de funcionamento, dirigindo em alta velocidade por 20 minutos, depois desligando o motor e deixando-o parado por exatamente 15 minutos. Durante esse repouso, o calor do bloco do motor é transferido para a linha de combustível, um processo chamado imersão térmica. Com o combustível parado e quente, os aditivos de limpeza adicionados ao tanque têm a chance de penetrar nos depósitos. Em seguida, o motor é ligado novamente e várias acelerações fortes são realizadas. O uso estratégico de aditivos purificados à base de querosene. Se você ler o rótulo de muitos limpadores de injetores de combustível baratos, verá ingredientes que parecem ter saído de um laboratório de solventes industriais. No entanto, o método coreano resgata um ingrediente que a maioria esqueceu: querosene purificado de grau aeronáutico. O querosene possui uma propriedade única. É um solvente extremamente poderoso, mas ao mesmo tempo, um excelente lubrificante. Ao contrário do álcool, que resseca e corrói, o querosene purificado penetra até mesmo nos depósitos de carbono mais resistentes e os amolece sem atacar os componentes de borracha ou plástico do sistema de combustível. Na Coreia, utiliza-se uma mistura específica de querosene purificado com agentes detergentes de última geração. O querosene atua como um cavalo de Troia, que transporta os detergentes para as fendas de carbono. Além disso, o querosene tem um ponto de fulgor mais alto que a gasolina, o que significa que ajuda a tornar a combustão um pouco mais lenta e controlada durante o processo de limpeza, permitindo que o resíduo queime de forma mais eficiente, sem deixar cinzas. Como o filtro de combustível de nanocelulose previne o entupimento dos injetores. Na filosofia de manutenção coreana, a prevenção é fundamental. Um injetor só fica sujo se receber sujeira ou se o combustível se degradar. O método coreano incorpora o uso de filtros de combustível de nanocelulose. Enquanto um filtro convencional retém partículas de até 10 microns, os filtros de nanocelulose usados na indústria automotiva coreana podem reter contaminantes de até 2 microns. Isso é crucial porque os injetores GDI têm tolerâncias tão rigorosas que uma partícula invisível a olho nu pode obstruir parcialmente um bico de pulverização, interrompendo todo o padrão de combustão.
Um injetor com fluxo alterado começa a acumular carbono muito mais rapidamente devido à combustão incompleta que cria. É um ciclo vicioso que o filtro de nanocelulose interrompe pela raiz. Trocar o filtro de combustível de acordo com o rigoroso cronograma coreano, que geralmente é muito mais frequente do que o recomendado no Ocidente, é o segredo para manter os injetores limpos por anos. Em Seul, os mecânicos dizem: um filtro velho é um injetor prestes a falhar. O mito coreano sobre a água no tanque e como realmente se livrar dela. A água é a inimiga silenciosa dos sistemas de injeção de combustível de alta pressão. Na Coreia, um país cercado pelo mar e com alta umidade relativa, a condensação nos tanques de combustível é um problema constante. A água não só não queima, como também causa corrosão instantânea nas agulhas dos injetores e destrói o poder de limpeza dos aditivos. Muitos produtos de limpeza prometem remover a água usando álcool, mas o método coreano rejeita essa ideia. O álcool se mistura com a água e cria uma solução que continua corrosiva. O truque coreano é o uso de agentes emulsificantes. Em vez de tentar fazer com que a água se misture com a gasolina para que ela passe pelo motor, onde causará danos por vapor, esses agentes forçam a água a se separar completamente e ser retida pelo filtro separador, ou, em casos extremos, evacuada por meio de um dreno controlado do tanque. Manter o tanque acima da metade da capacidade é outra regra de ouro coreana para minimizar o espaço de ar onde a condensação se forma. Um injetor que processa água, mesmo em quantidades microscópicas, desenvolverá uma camada de óxido que servirá de base para a adesão do carbono com incrível resistência. A técnica preventiva de purga. Antes da troca de óleo, esta é uma dica vital. Você sabia que a sujeira nos seus injetores acaba contaminando o óleo novo? Se você não tomar cuidado. O método coreano sincroniza a limpeza intensiva dos injetores com a troca de óleo do motor. A técnica de purga consiste em usar uma alta concentração de limpador do sistema de combustível no último quarto do tanque antes de levar o carro à oficina. A lógica é brilhante. Durante um processo de limpeza profunda, alguns solventes e resíduos de carbono dissolvidos podem infiltrar-se pelos anéis do pistão e acabar no cárter, diluindo o óleo. Se você limpar os injetores logo após adicionar óleo novo, estará degradando o lubrificante novo imediatamente. Os coreanos realizam a limpeza agressiva no final da vida útil do óleo antigo. Dessa forma, todos os contaminantes soltos durante a fase de limpeza são removidos quando o mecânico drena o óleo velho. É um sistema completo que protege tanto o sistema de combustível quanto a lubrificação do motor. O impacto dos depósitos de carbono na atomização ultrassônica. Um injetor moderno não apenas cuspe gasolina, ele a atomiza usando pulsos comparáveis à tecnologia ultrassônica. O combustível sai em velocidades tão altas que se fragmenta em milhões de microgotículas. O método coreano concentra-se particularmente em como até mesmo uma camada de carbono de 1 micron de espessura pode interromper esse processo. Quando o carbono se acumula na borda do orifício do injetor, ele cria turbulência. Em vez de uma névoa uniforme, o combustível sai em jatos irregulares. Isso faz com que o combustível atinja as paredes do cilindro ou a cabeça do pistão em seu estado líquido, um fenômeno conhecido como lavagem do cilindro, que remove a película protetora de óleo e causa desgaste prematuro do motor. Na Coreia, a limpeza do injetor é considerada bem-sucedida somente quando a atomização perfeita é restaurada. Não se trata de o carro ligar, mas de o combustível se transformar em gás quase instantaneamente ao sair do injetor. Uso de detergentes nitrogenados. A barreira invisível. O nitrogênio é um componente essencial na detergência moderna de alta qualidade e, na Coreia, é padrão na maioria dos postos de gasolina premium. No entanto, o método coreano adiciona uma camada extra usando aditivos concentrados de nitrogênio-amina. Esses detergentes têm uma afinidade química maior pelo metal dos injetores do que o próprio carbono. À medida que circulam pelo sistema, as moléculas de nitrogênio aderem à superfície limpa do injetor, criando uma barreira invisível de baixa energia superficial. É como aplicar uma camada de cera em um carro para evitar que a lama grude. Essa barreira impede que os precursores de carbono, as moléculas pesadas da gasolina, se liguem ao metal. É uma estratégia de defesa ativa. Enquanto os solventes atacam o carbono existente,
O nitrogênio impede a formação de novo carbono. Em Seul, mecânicos experientes recomendam um tratamento de choque com nitrogênio a cada 5.000 km para manter essa barreira intacta. Se você esperar muito tempo, a barreira se rompe e o carbono começa a colonizar o metal novamente. Mas para que o nitrogênio chegue a todos os cantos, a pressão deve ser constante, um tópico que veremos no número 8. O truque da pressão positiva no rail de combustível. A maioria dos problemas com injetores sujos começa quando a pressão no rail de combustível cai. Nos sistemas coreanos, dá-se grande ênfase à manutenção de uma pressão positiva constante, mesmo com o motor desligado. O truque coreano para uma limpeza eficaz envolve verificar a válvula de retenção da bomba de combustível. Se a pressão cair quando o carro estiver estacionado, o combustível no rail pode começar a ferver devido ao calor do motor, acelerando o acúmulo de verniz dentro do injetor. Manter uma pressão alta impede que o combustível mude do estado líquido para o gasoso dentro do injetor, mantendo os aditivos de limpeza em contato direto com as superfícies internas. Muitos mecânicos na Coreia instalam manômetros temporários para garantir que, durante o processo de limpeza com aditivos, a bomba esteja fornecendo 100% de sua capacidade. Pressão baixa significa limpeza insuficiente, pois o fluxo não tem a força necessária para desalojar os depósitos amolecidos. Essa atenção à hidráulica do sistema é o que permite ao método coreano recuperar injetores que outros considerariam perdidos. Mas antes de culpar o injetor, precisamos examinar a bomba de baixa pressão, como veremos no ponto 7. Por que os coreanos verificam a bomba de baixa pressão a cada 10.000 km? Nos sistemas de injeção direta, existem duas bombas, uma bomba de baixa pressão no tanque e uma bomba de alta pressão no motor. O método coreano ensina que uma bomba de baixa pressão desgastada é a principal causa da maioria dos entupimentos dos injetores. Se a bomba do tanque não estiver fornecendo combustível suficiente, a bomba de alta pressão sofre com a cavitação, criando microbolhas de ar. Essas bolhas de ar elevam drasticamente a temperatura do combustível pouco antes de entrar no injetor, cozinhando quaisquer impurezas e transformando-as instantaneamente em carbono sólido. Os coreanos realizam testes de fluxo da bomba de baixa pressão a cada 10.000 km como parte de seu protocolo de manutenção preventiva. É muito mais barato manter uma bomba eficiente do que limpar um conjunto de injetores G, D, I danificados pelo calor da cavitação. Essa abordagem sistemática é o que permite que os carros coreanos mantenham sua potência por décadas. Eles não veem o injetor como uma peça isolada, mas como a ponta de uma lança que depende de todo o sistema para ser eficaz. E para coordenar todo esse sistema, o computador do carro usa uma ferramenta secreta que exploraremos na seção 6, os sensores de detonação. A técnica coreana de limpeza com hidrogênio para uso doméstico. Nos últimos anos, a limpeza com hidrogênio tornou-se popular em todo o mundo, mas os coreanos foram pioneiros na adaptação dessa tecnologia de escala industrial para uso doméstico preventivo. O hidrogênio possui uma propriedade notável na combustão. Ele aumenta a velocidade da chama e eleva a temperatura de combustão o suficiente para que o carbono sofra sublimação, passando diretamente do estado sólido para o gasoso sem deixar resíduos. A técnica coreana consiste em introduzir uma quantidade controlada de gás hidrogênio pela entrada de ar enquanto o motor está em marcha lenta. À medida que o hidrogênio entra na câmara de combustão, ele age como um acelerador químico. O carbono acumulado na ponta do injetor, que normalmente é o ponto mais quente, começa a reagir com o excesso de hidrogênio, quebrando suas longas cadeias de hidrocarbonetos pesados em dióxido de carbono e vapor de água. O que torna o método coreano especial é a combinação do hidrogênio com um ciclo de rotação variável do motor. Eles não deixam o motor parado, fazem com que ele respire o hidrogênio em rajadas. Isso garante que a limpeza não se limite à câmara de combustão. O calor gerado também limpa a superfície exposta do injetor. É um processo de pirólise controlada. Muitos usuários na Coreia instalam pequenos geradores de HH caseiros apenas para realizar essa limpeza uma vez por mês, durante 30 minutos. O resultado é um motor que recupera sua compressão original e injetores que brilham como espelhos por dentro. A verdadeira ciência por trás do hidrogênio no método coreano reside na criação de radicais livres hidroxila durante a combustão. Quando o gás HHO entra na câmara de combustão, ele atua não apenas como um combustível adicional, mas também como um agente de limpeza gasoso.
Ao contrário dos líquidos que precisam entrar em contato com a superfície para limpar, o hidrogênio penetra nos poros microscópicos do metal, onde o carbono se incrustou profundamente. O uso de ésteres em injetores piezoelétricos. Os injetores piezoelétricos são as joias da coroa da engenharia moderna. Eles podem abrir e fechar até 5 vezes em um único ciclo de combustão, mas essa velocidade vem com extrema fragilidade. Não se pode usar produtos de limpeza agressivos neles, pois seus cristais piezoelétricos internos e válvulas de microagulha podem ser danificados pela cavitação química. O método coreano resolve isso usando ésteres sintéticos. Ésteres são compostos orgânicos que possuem polaridade natural. Simplificando, eles agem como ímãs químicos que buscam a sujeira. Ao contrário dos solventes de hidrocarbonetos tradicionais que simplesmente tentam queimar a sujeira, os ésteres penetram sob as camadas de laca e verniz, removendo-as do metal sem a necessidade de fricção ou calor excessivos. Na Coreia, utiliza-se uma mistura de ésteres de poliol, que são extremamente estáveis e proporcionam lubrificação superior. Isso é vital porque um injetor piezoelétrico que resseca com um produto de limpeza à base de álcool falhará em poucos quilômetros. O éster limpa e lubrifica simultaneamente, garantindo um movimento suave e preciso da agulha até o nível de microsegundos. Motoristas coreanos de carros de luxo usam esse tipo de solvente preventivamente a cada 15 mil quilômetros, misturando-o diretamente no tanque quando este estiver um terço cheio para maximizar a concentração. O segredo da válvula de retorno e do fluxo de limpeza bidirecional. A maioria das pessoas pensa que o combustível flui apenas em uma direção, do tanque para o motor. Mas o segredo das oficinas de alta performance na Coreia é aproveitar o fluxo de retorno. Muitos sistemas de injeção de combustível coreanos são projetados com um tubo de retorno que envia o combustível não utilizado de volta para o tanque. Mecânicos experientes usam esse circuito para criar um circuito de limpeza infinito. Ao conectar uma máquina de limpeza externa diretamente ao tubo de retorno, mantendo o sistema aberto, o solvente de limpeza não passa pelo injetor apenas uma vez, mas circula constantemente por todo o sistema, incluindo o regulador de pressão e as linhas de retorno. Esse fluxo constante cria uma ação de lavagem bidirecional. A turbulência gerada pelo combustível que retorna ajuda a desalojar partículas presas nos microfiltros internos dos injetores, que são impossíveis de limpar com um método de fluxo unidirecional. É como limpar um cano fazendo a água fluir em ambas as direções. Em Seul, esse procedimento é conhecido como diálise do sistema de combustível. Durante 1 hora, o carro não consome gasolina, mas sim um coquetel de limpeza puro que circula sob alta pressão. O segredo mais bem guardado das oficinas de Daegu. Chegamos ao fim da linha. O segredo sussurrado por engenheiros coreanos e protegido pelas oficinas de Daegu como um tesouro nacional. Não se trata de um produto, nem de uma máquina cara. É um protocolo de 3 etapas que combina física de fluidos com gerenciamento eletrônico para realizar o que é chamado de limpeza por ressonância harmônica. O método definitivo consiste no seguinte. Primeiro, o sistema é saturado com uma mistura concentrada de PEA, politeramina, e ésteres. Segundo, o motor é induzido a um modo de segurança controlado, desconectando-se seletivamente um sensor de fluxo de ar, forçando o computador a abrir os injetores em sua largura de pulso máxima para compensar. E terceiro, aqui está a mágica. Uma frequência sonora externa é aplicada através de um transdutor colocado no tubo de combustível, enquanto o motor está nesse estado de saturação. A vibração sônica, coordenada com a abertura máxima dos injetores e a química do éster, cria um efeito de cavitação ultrassônica no fluxo de combustível. Isso decompõe o carbono não por fricção, mas por vibração molecular. Nós detalhamos o método coreano por completo, desde os segredos do tanque até a ressonância sônica de Daegu. O que você aprendeu hoje não é apenas manutenção automotiva, é uma lição de respeito pela engenharia. Um injetor limpo é o coração de um motor saudável, e um motor saudável é a garantia de que seu investimento e sua segurança estão protegidos. Implementar essas técnicas pode parecer complexo no início, mas se você começar com os passos básicos e mantiver a disciplina, economizará milhares de dólares em reparos, catalisadores queimados e sensores de oxigênio danificados.
O custo de um bom aditivo éster ou de dedicar tempo a um ciclo de aquecimento é insignificante em comparação com a conta de uma concessionária por um novo conjunto de injetores GDI.